Fala galera, mais um TQNC, estamos na área. Vamos dar continuidade ao tema Matrix. E agora é que o bicho pega, agora a gente vai começar a falar das teorias, a gente vai começar a falar do filme 2 e 3. Como sempre, vamos pedir aí para todo mundo acesse nosso site, tqnc.com.br, nossas mídias sociais, tudo que vocês puderem comentar para a gente é muito bem-vindo. Tudo que vocês puderem dar de feedback de vocês é muito bacana. Então, vamos lá. Bom, tá comigo aqui Diego, Alexandre e Eduardo. Bom, então vamos seguir aqui. Vamos começar agora a falar do filme 2. Já que o Alexandre falou do 3, vamos lá, Diego. Vamos ver se você consegue ser mais sucinto do que o Alexandre com relação ao resumo do 2. Vai lá. No 2, o Neo, que você achava o sinistrão, no final do 1 descobre que ele não é tão sinistro assim e que ele tem um rival à altura, que é o Agente Smith, que voltou tão forte quanto ele. Começa a arrumar um monte de problema lá para tentar solucionar a questão do escolhido, descobre que é muito mais difícil do que aparentava e se ferra durante o filme, mas no final descobre que tem uns poderes mágicos bem sinistros. Bacana, bom resumo. Poderes mágicos, bom resumo. A sua não é um resumo, cara. A sua não é um resumo. Começa aí, né? Meu Deus do céu. Mas tudo bem, eu entendo. Eu vejo o filme, pô. Eu entendo que o Alexandre está falando. Poderes mágicos foi o brabo mesmo, mas tudo bem. Vamos lá, Alexandre. Foi proposital. O que você achou do 2? Rápido, tem que ser rápido dessa vez, Alexandre. O que você achou do 2? Não. Então não me pergunta. Brincadeira. Hoje é Matrix. Não tem como. Cara, eu acho que o 2 explora o quê? O que você quer saber? Qual que é o Path of Neo, né? Qual é o caminho do escolhido? Então, a gente tem um entendimento, né? A gente viu o caminho do escolhido no primeiro filme. E é justamente o que o Diego falou. Aí você percebe que o buraco é mais embaixo. E tem muito mais coisa que se desenrola nisso aí. Tem algumas percepções muito legais do filme. Eu tenho uma lista aqui dos diálogos que fazem o segundo filme, assim, uma coisa assim, mind-blowing, né? Eu acho que é justamente essa explorar o caminho do escolhido, para ver qual que realmente é o destino dele, né? Que é explorado também no primeiro filme, que ele fala muito de, né? Ele não acredita muito nessa coisa de destino, ele que faz o seu próprio caminho. Então, a ideia é justamente essa, é mostrar o caminho do Neo. E eu acho que o segundo filme mostra todo esse dilema, né? De, poxa, ele acha que ele é o cara, mas não é bem assim, ele é só mais uma peça, né? Só mais uma forma de controle, e essa quebra de paradigma aí, que ele não é tudo isso, realmente é um ponto alto do filme. Pegando o teu gancho, vou fazer uma pergunta diferente para o Eduardo. Eduardo, para você, qual é o ponto alto do filme? Eu vou te falar. Acho que o ponto alto do 2, para mim, é quando ele fala com o arquiteto. E eu vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Até ali, você não sabe muito bem o funcionamento da Matrix. E ali, pelo menos eu ali, percebi que não só há programas normais, como a Oráculo falou do Pombo, não sei o que, acho que a Oráculo falou que o Pombo é um programa e tal, mas você ali percebe que nós temos duas inteligências artificiais principais, que é o Oráculo e o arquiteto, e eles trabalham em conjunto naquela conversa. Um analisando dados e tentando acertar a equação, e o outro já num nível mais alto, tentando prever pelas escolhas da probabilidade e tal. E ali eu acho que é uma conversa fantástica, deixar as pessoas bem sem saber o que está acontecendo. Você fala, mas tudo aquilo era diferente do que eu estava pensando. Mesmo. Então, acho que aquela parte ali, aquela cena. E fora o que já foi muito discutido, né, sobre as televisõezinhas, as reações do Neo, eu acho que ali é uma mescla de versões anteriores e simulações. Como ele tem um ingrediente a mais, né? Ele tem uma reação diferente. Você vê a surpresa do arquiteto com aquela reação dele, que é nova. Pelo menos essa é a minha interpretação sobre a cena, né? Essa cena virou... Vocês falarem da cena, deixa eu falar, eu tenho raiva dessa cena até hoje, porque no cinema a cena é toda branca, botaram uma letra branca sem contexto. A legenda branca. Ela é porra nenhuma no cinema. Tenho raiva dela até hoje. O texto já é difícil pra caramba. Você tá ali pensando em várias coisas. Pô, e aí nego põe a letra branca, cara, ninguém revisou
memorizou aquilo, cara. E o maluco fala rápido. Rápido, nossa, e o vocabulário, é uma máquina. cara. O vocabulário. O vocabulário super complexo. Eu tinha que fazer esse desabafo aqui, pode continuar, Gabriel. Coçou aqui para falar, eu não queria te interromper, mas coçou aqui para falar que, na verdade, ela não diz que o Pombo é um programa, tá? Não, você vê o filme, tem uma hora, eu não lembro quem foi que disse, mas fala que o programa é que controla os pombos. O programa é o que controla os pombos, mas é isso aí. Ela diz que os programas que fazem as coisas corretamente, como quem controla aqueles pombos, não aparece, não é um problema. Mas que quando o programa sai do controle, faz isso aquilo que não deve... Isso é outra cena, né? Isso não é a cena do arquiteto, né? Só para deixar claro. Não, é a cena eu estou falando com relação a ele dizer que os pombos são um programa. E para deixar claro, essa é a minha cena favorita. É a conversa deles no banquinho e depois... Eu queria continuar com o Eduardo para saber dele qual é o ponto baixo do filme. Pode ser cena, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser ator, cena, qualquer coisa. O que você acha que é o ponto baixo do filme? Que é aquilo que te desanima do filme? Que me desanima no filme? Cara, eu nunca tinha pensado nisso, não. O que me desanimou, na verdade, foi... já sei. Uma coisa que me desanima muito, você tá vendo o filme e ele acaba, porque era um só dividido em dois. Isso é horrível. Isso é horrível. A cena final é meio broxante mesmo. Porque em vez de você estar vendo ele desmaiar e você seriado. Fica, o que aconteceu, né? E meio que eles já fazem isso no 1, né? Porque um chega num ápice e de repente, acaba. E aí no 2 eles fazem a mesma coisa, chega num ápice, acaba. E de certa forma é que o 3 ainda tem uma historinha no final. Mas também vai no ápice e também deixa a coisa para depois. Então os 3 filmes fazem isso de certa forma, mas acho que no 2 é o pior. Alexandre, para você, o ápice e o ponto fraco, assim, aquilo que te desanima. Vamos lá, eu tô tentando pensar no ponto fraco, cara. É o filme que eu mais gosto, mas vamos lá. O ápice, para mim, é a conversa do Neil com o conselheiro Hammond. Para mim, aquele é o ponto ápice. Tá? Porque ali o cara... Primeiro, quem é o conselheiro Hammond, né? Um cara do conselho, a gente fala de teorias, não. Todo aquele conselho lá de Zion, se você for contar, ele bate exatamente com o que o arquiteto falou quantas, né? 23 mulheres e 17 homens, né? Então, se você for entender quem são aqueles conselheiros, pense na versão anterior da Matrix, né? Ou seja, eles estão lá por quê? Eles foram os que originaram Zion. É uma linha de pensamento aí. Mas o conselheiro... E será o conselheiro o Neil anterior? Não sei, porque assim, como o Neil que escolhe, o escolhido escolhe os que vão fundar a Zion. Pode ser ele. Pode ser o cara, mas aí que tá, né? Se o cara, você entendeu? Então a função do conselheiro é justamente trazer o cara que, começou Zion e vai para falar com um escolhido. E o paralelo de controle que ele faz é brilhante. E o Neil pega esse argumento para dar na cara do arquiteto, para falar assim, você também precisa da gente para sobreviver. Puta, aquela paulada que ele deu no arquiteto, até o arquiteto deu uma segurada assim e falou assim, estamos preparados para meios extremos. Porra nenhuma, não estava preparado nada. Se tivesse, já tinha resolvido. Foi que o Eduardo falou no primeiro podcast. Será que não? Como é que as máquinas... Como é que as máquinas Será que não? Plano de contingência para contingência. Você vai tentar os outros... Mas tudo bem, mas é a fonte maior de energia dos caras. O que eu acho que ele não esperava é que o Neil tivesse consciência disso. Eu tenho um plano de contingência, mas ele não esperava que o Neil soubesse que ele precisaria, entendeu? Acho que vocês sacaram. Não está preparado. A questão é como o outro já entende como é que ele já votou em relação a qualquer escolhido. Então, eu acho que ele não esperava um escolhido tão consciente do que estava acontecendo. Justamente. Então, para mim, aquela conversa com o conselheiro é maravilhosa, né? Desde o começo, que é os dois com insônia, né? E ele fala, né, que é um bom sinal ele ter insônia, porque ele continua humano. E o fato dele entender o porquê, o propósito das coisas e a relação de controle é brilhante. Para mim, esse é o ponto. Tudo que o Neil depois raciocina, buscar esse acordo com as máquinas e tal, veio daquela conversa, na minha leitura. Ponto baixo que eu fico com raiva do filme é que o Neil fica guardando as coisas pra ele, cara. Puta, ele não conta, entendeu? Igual, ou no final, por exemplo, a Trinity vai lá, né? O Neil vai lá... Porra, você tá reclamando que ele não conta as paradas? O cara que não conta nada pra ninguém nunca tá reclamando do Neil. Você faria a mesma coisa se fosse escolhido, cara. Toma aí, Alexandre. Toma do teu remédio aí, ó. Ele não conta nada. Então, assim, não é que, assim, por exemplo, vou dar um exemplo daquele negócio, né? O cara parou a sentinela, assim, ó. Pam. Aí
o Morfeu volta pra lá e fala assim, o que aconteceu? Ela, não sei. É lógico que você sabe, você viu, ele parou a sentinela lá, cara. Fala pra ele. O cara parou a sentinela, mas ele apagou. Mas são pouquíssimos momentos não, mas Alexandre, que eu tenho. faz sentido, porque aí o cara falou, mas como? Aí ela tem que falar, não sei. Então já fala não sei logo de cara, que você não toma a segunda pergunta. Mas o que aconteceu foi ele ter parado a sentinela. Não sei, ó. Caiu ali o cara, pô. Pronto, já leva, acabou. Não tem interrogatório, não tem nada. Tá certo, pô. É um jeito de ver a cena. É lógico, é um jeito de ver. Só que é um ponto pra mim que é tipo, fala, pô. Tenho certeza que você ia falar, não sei. Pô, quem foi? Aí o Morfeu pergunta pra ele, quem te disse isso? Ele, não interessa, eu acreditei. Puta que fala que foi o cara que desenhou a Matrix, cara. Falou onde você tava, pô. Mas deixa quieto, né? Era isso. Eu acho que muitos filmes e muitas séries usam essa premissa das pessoas não saberem o que está acontecendo, porque senão resolve-se tudo, né? Mas tudo bem, eu concordo com você que nesse caso poderia ter uma explicação, né? Poderia ter uma... Aí vem o meu primeiro ponto. Foi excelente isso. Eu acho que isso já é por exemplo, no Matrix 1, eles não precisam de certos artifícios, como esse é um artifício que se usa para ter história. Eu acho que o Matrix 1, eu acho que ele é mais encaixado até nisso. Você não precisa ficar de, não, o cara não contou. Aí o filme vai acontecendo, a história tem uma lógica. Eu acho que o 2 e o 3 já passam por isso. Assim, por que ele não falou isso? Por que ele não fez isso? Né? Assim, que você já fica, sério que ele fez isso? Não dá, né? Então, assim, tem umas coisas que... não faria diferença na história, né? Esse que é o maior ponto que o Alexandre está falando. Qual a diferença que faria a Trinity... Qual é a diferença que faria da Trinity chegar e falar, não, olha, ele parou a máquina com a mão? Maluco, eles não teriam questionado a missão dele quando ele foi lá para a Cidade das Máquinas. Pronto, já faria uma puta diferença ali. Como assim? Não, dela chegar e falar, parei a máquina com a mão? Não, ela não para nada, quem para é ele, né? Mas ele... dela falar, ele parou a máquina com a mão. Mas lógico, porque depois ele pega uma nave e vai lá pra Cidade das Máquinas. Mas ele desmaiou com uma máquina, cara. Ele vai pra Cidade das Máquinas fazer o quê lá, pô? Mas nego sabe que ele vai ser o escolhido, se dá certeza de que aquela história é real, porque ninguém faz aquilo, entendeu? Mas ele já faz um monte de coisa que ninguém faz, cara. Mas é diferente, cara. Você faz dentro da internet, lá dentro da Matrix, é outra história. Ele voltou. Exato. Até aí, dentro da Matrix, podia ter outra pessoa que fazia também. Mas assim, o Oráculo faz um monte de coisa, o ninjazinho dela lá também faz. Pode não fazer diferença pro resultado final, mas como a história se desenrola e pros relacionamentos entre os personagens, faz. Não, peraí, olha lá. Cada um tem que fazer, você força... O Neo, nesse filme, ele estava conectado na Matrix, ele terminou o filme conectado na Matrix, sem estar plugado. Então, foi o resultado dele ter parado na máquina. Mas eles não sabiam que ele estava conectado na Matrix. Cara, foi o começo do filme, foi o começo do terceiro filme. Mas eles não sabiam. A gente sabia que ele estava conectado, mas lá eles não sabiam. Então. Ele estava desmaiado. Sabia que ele estava na Matrix. Depois eles vão descobrir que ele está na Matrix, que eles olham os códigos. Mas isso não facilitou nada, entendeu? Tipo, a crença, as pessoas acreditarem no Neo. Não, isso aí não facilitou nada. Isso aí o cara voltou e ele voltou confuso, óbvio, e aí só gerou mais dúvida em relação a ele. O que ele estava fazendo lá? Acharam que ele era um inútil. Exatamente. Então, isso que eu tô falando. O fato dele parar a máquina lá não ia mudar muita coisa. Mas vai, só falar a máquina. Ele não conta da conversa dele, ele não fala as coisas que aconteceu. Ele vai para frente do conselho, aí exige que as pessoas não apoiem o Morpheus, entendeu? Aí tem a questão das duas máquinas, do conselho. Tem toda uma história que acontece porque o Neo não fala. E isso vai criando uma história paralela ali. Não é a história principal do filme, mas vai criando uma história paralela que vai acontecendo e que é a história que não tem nem a ver com o escolhido, a história que tem a ver com o Morpheus, com a Niobe e outra história. Mas beleza, continua, Gabriel. Sim, tudo bem. Mas vamos lá. E o seu ponto alto e ponto baixo? Meu ponto alto é a conversa da Oráculo com o Neo e depois a conversa dele com o Smith, que é uma cena só ali, né? As duas conversas. É muito boa e eu acho que funciona para o 2 e o 3 como aquela conversa com o Morpheus funciona para o 1. Né? Ali tá as sementes do que vai acontecer depois. Ali é como se eles estivessem mostrando assim, se ali eles mostram o que vai ser o 1 na conversa com o Morpheus, naquela conversa ali eles mostram a evolução que o 2 e o 3 vai dar, o salto que ele vai dar na filosofia da história e no aprofundamento da Matrix, né? Tanto que vários elementos daquela conversa depois vai ser utilizado. Na conversa com o arquiteto tem elementos dali, conversa com o conselheiro tem elementos dali,
Então, aquilo ali vai soltando elementos daquela história ali, você percebe, você fica, pô, tem aquilo ali, tem aquilo ali. Tanto que a gente falou dos programas, aí você lembra da história do pombo. Então, aquela história, para mim, tem uma profundidade, aquela conversa tem uma profundidade gigantesca. E até a conversa final do arquiteto com ela remete ali àquela conversa do Neil com ela. Então, para mim, é o ponto alto. E eu acho que vai um pouquinho até além, porque ali você tem um ponto onde ele começa com a conversa e tem tudo isso que você falou, e, na verdade, a cena acaba com ele voando e desistindo de matar o Smith, né? Então tem uma luta no meio do caminho. Não ia conseguir, ele não desistindo, ele fugiu, né? Porque não dava não. Desistindo. Então, desistindo porque ele percebe que ele não tem o que fazer. Exatamente. Então, assim, por mais que ele mate um, vai aparecer 10. E tem a conversa tipo dele o policial com o Smith, matando o traficante, né? E a gente até discutiu, o Smith ali também mostra que ele era um programa, que ele foi desplugado, toda aquela conversa do Smith com ele ali também tem uma profundidade. Abre muita coisa. E que vai levar, né? Porque é o antagonista dele como o Smith, e que vai desembocar no final, né? Porque sem o Smith não teria o final que teve. Então, esse é meu ponto alto do filme, eu acho, do 2, para mim, é ali no começo. E o ponto baixo é o que você concordou com o Alexandre? Não, meu ponto baixo é o Neil parando as máquinas com a mão. Ali é o ponto baixo do filme. Vamos lá. Eu acho eu vou no ponto alto junto com o Alexandre. Eu acho que, para mim, não tem nada melhor do que nesse filme, assim, tipo assim, nada melhor, é complicado, porque o filme tem muita coisa boa, mas, para mim, assim, disparado, o ponto alto é a conversa dele com o Ham. O Ham, claramente, para mim, não é o escolhido anterior, nem nada do tipo. Ele não faz parte de quem saiu da Matrix anteriormente, né, com o escolhido anterior, porque senão eles sabiam as histórias, e sem contar que ali tem idades muito diferentes entre uns outros. Então eu acho que existe aquele número de conselheiros específicos por um motivo claro, que foram as pessoas que saíram, só que não necessariamente é a pessoa que estava anteriormente, né? Mas enfim. Pode ser. E para mim é claro que o Ham não faz sentido. E para mim é claro que o Ham não é, porque o Ham, ele diz claramente que ele saiu com 11 anos, ele conta a história dele, entre aspas, ali, então para mim ele também não é o escolhido por conta desse fator. E também tem uma história de que Zion já existe há mais de 100 anos, que não bateria, assim, razoavelmente com uma idade do que o Ham tem, mas, enfim, isso aí também, né, poderia ser, mas, enfim, eu acho que não. E, para mim, o meu ponto baixo ele vai muito na situação de que o final do filme deixa um amargo na boca de que o terceiro filme não vai ser bom. E eu acho que isso não é com relação a ele parar as máquinas com a mão, porque ele ter parado as máquinas com a mão teria sido excelente se tivesse tido mais resposta. É que não teve mais resposta. A gente não recebeu mais resposta daquilo. E aí fica uma especulação enorme e você fica com a sensação de que ele tem poderes mágicos, como você falou. Deixa eu explicar. Exato. E não é só explicação, porque a explicação pode ser posterior. O filme não caminha para aquilo. Sim, o filme não está caminhando para aquilo. O filme está caminhando para dentro da Matrix, para a luta. Não tem nenhum indício daquilo. Então, aquilo foi jogado no final do filme, me parece meio sensacionalismo, entendeu? Entre aspas, não sei, eu estou procurando o termo no cinema. Me parece que aquilo foi jogado ali para criar um impacto para você querer ver o 3. Pô, que história é essa? Mas sem construir isso, não foi algo construir, entendeu? Não estou dizendo que não encaixa na história, mas não é algo que naturalmente você vai imaginar que vai chegar naquele ponto. Então, me parece algo forçado. Sim, mas isso é uma virada... Tá, tudo bem, você entende como forçado, eu não entendi dessa forma, eu acho que é uma virada inesperada, ok. Eu acho que se tivesse mais explicação no 3, seria excelente, até porque eles, na minha visão, eles constroem sim, só que a gente que não vê, porque se o Smith está conectado, se o Smith consegue estar conectado, consegue ver, consegue sentir um outro ser humano que ele se conecta, por que o Neo não consegue se conectar com a Matrix de forma, vamos dizer, Wi-Fi? A própria máquina, as próprias naves, elas se conectam com a Matrix via Wi-Fi, não tem nenhum cabo conectado. Então, por que existiria a necessidade de um cabo conectado? Né? Faz sentido o que ele está falando. Não, primeiro, a história do Smith, você não sabe se o Smith foi um download na cabeça do cara,
Ele estava conectado. Então, assim, o Smith passou para a mente do cara. Então, você não tem nenhum indício ali de que o Smith dentro da Matrix e o Smith de fora estejam se comunicando, entendeu? É a personalidade dele. É verdade, você tem toda a razão. Então, não assim, tem uma comunicação eu não sei se tem uma comunicação falada, né? expressa. Nada indica isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Não estou nem discutindo a sua teoria. Então, assim, você vê o Smith sair, na minha cabeça não vai dar essa relação direta na hora, entendeu? A relação é outra, gente. E essa relação... Mas é isso que eu tô falando, a gente pode não ver. Deixa eu só terminar. E a parte Termina aí, vai lá. E a parte dele tá o Wi-Fi com a Matrix, também você vai ver isso no 3, né? Tô errado ou não? Mas assim, eu acho que isso é abordado no 3. Não, é no 3. Não aparece então, ele lá no trem. Também não tem isso ainda. Então, esse é meu ponto. Sim, não tô falando ponto não tem. que eu te falei, eu não tô falando que mas eu acho que a finalização... Não tô te falando que isso não tem explicação. Meu ponto não é não ter explicação. A explicação pode ser posterior. Mas eu acho que aquilo ali não é o final da história do 2. Aquilo ali é uma história nova que está sendo posta. Um poder novo que o Neo está pondo no Neo ali e que me parece que é para puxar o 3. Assim. A minha sensação é essa. Assim. Não é minha sensação assim, é o final do 2, entendeu? Parece que é um poder novo que botaram para prender você por 3. Se aquilo acontecesse depois, não teria dificuldade nenhuma. O final do segundo filme é ele saindo lá e salvando a Trinity. O segundo filme acabou ali. Tudo que acontece depois é o 3. Apesar de não ter sido isso, né? Mas é isso mesmo. É o 3. Então, o filme acabou quando ele saiu do Comércio do Arquiteto e reverteu a morte da Trinity ali. O filme acabou ali. Mesmo paralelo do primeiro filme. E aí o que veio depois já era o Revolutions. A gente que ainda não tinha visto. Então, assim, eu tenho crítica dessa explicação, dessa situação. A gente pode falar isso quando falar do 3. O meu problema não é nem a explicação ali. Eu acho que é o que você falou. Poderiam ter encerrado o 2 no momento que o 2 encerra, que é o auge da história do 2. Eu acho que colocar aquilo foi meio que uma apelação, meio foi o que o filme começou justamente com isso, né? Com o sonho dele com a Trinity. Exatamente. Se acabasse ali, a história seria muito melhor. Eu acho que o 2 ia ser muito mais encaixadinho, muito mais fechadinho, ia ser um filme melhor. Eu acho, minha opinião. Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E assim, a minha visão só é que aquilo não me incomodou. O que me incomoda é a falta de explicação futura, que também, para mim, não é um incômodo tão grande. Mas isso aí eu acho que acho que a gente pode abordar essa questão da explicação até no 3, que eu acho que tem mais a ver com o 3, porque eu acho que o meu problema com isso não é só isso. É isso e outras coisas que acontecem no 3 que eu acho que ficam meio... E aí... o meu ponto baixo, ele tem mais a ver com o que o Eduardo falou, entendeu? O Eduardo falou do final, né? Do final amargo, né? Mas eu acho que uma das coisas está ligada com a outra. Acabou? Porque se tivesse encerrado quando o Alexandre falou, no momento que o Alexandre fala, não teria gosto amargo. Sem dúvida. Entende? Então acho que uma coisa está ligada na outra, né? Eles escolheram mal aí o jeito de conectar um filme com o outro. Mas deixa eu só colocar duas menções. Marketing, talvez em forma de publicidade e marketing possa ter sido o melhor jeito até. Para poder... Mas hoje a gente vê os 3, a gente não foi a melhor escolha artisticamente falando pro filme. Mas fala aí. Duas menções aí, rapidinho, né? Algumas frases aí, que é aquela do Seraph, a hora que o Neo encontra o Seraph, ele fala assim, né? Você não conhece alguém até que você lute com ele. É muito boa a frase. Pô, a gente não tá falando do Merovingian aqui, né? Mas, cara, que cena aquela, meu Deus do céu. Que pontual. Cara, é impressionante. Aquela cena naquele castelo, aquele arco ali do Merovingian é uma coisa fenomenal. E que um 3 você entende muito melhor aquele arco, né? Sim, aquilo é muito bom. Incrível. E aí o lance dos easter eggs e tal, né? Que eu gosto desse do chaveiro, que ele fala que a porta estará aberta exatos 500 e poucos segundos, né? Que dá 3 minutos e 14 segundos, né? 3,14, lembra do pi? Então eu tenho algumas, né, easter eggs aí solto no filme também, e esse dá 3,14 segundos é um que eu gosto bastante, porque tudo no Matrix é tentar amarrar, então é isso aí. Assim, você fez uma menção honrosa aí, eu queria voltar lá no primeiro podcast para fazer uma menção honrosa também a uma fala do Morpheus, que é muito boa, que ele fala, você acha que você me venceu você acha que você perdeu de mim por causa da minha velocidade nesse local? Você acha que você está respirando ar? A parte que ele fala, o que você está respirando é ar, é monstruoso. Ele para na hora a gente trava, né? Na hora. Qualquer um que está vendo aquilo, na mesma hora, você
trava. É muito Não, bom. eu vou fazer uma outra menção honrosa, porque para mim a frase que resume os filmes está ali também no 1, que é o Morpheus falando pro Neo: eu só posso te mostrar a porta, mas só quem pode abri-la é você. Eu acho que esse é o resumo do filme, dos três, entendeu? Você só entende Matrix com essa frase, assim. Que é parecida com aquela, né? Tem a diferença entre você conhecer o caminho e trilhar o caminho, né? As duas frases querem dizer a mesma coisa, querem mostrar a mesma coisa, né? Uma coisa é mostrar a porta, outra coisa é abrir. Só quem pode abrir aquela porta é a pessoa. Então, o fator entre escolha e predestinação e tudo isso que está interligado nos três filmes. E eu acho que essa frase do Morpheus é... E vamos falar, né, da primeira conversa do Oráculo, né, e depois eles fazem esse arco no final do filme, que é aquela plaquinha lá em cima do Neo, né, que conhece a ti mesmo, e que eu também acho é um negócio que o caminho do Neo é um caminho de autoconhecimento, dele se entender, dele entender quem ele é, o que ele pode fazer, ele entender as escolhas dele. É um caminho que é feito conforme ele caminha, né? Exato. Eu acho que essa é a agonia, talvez, pra gente vendo Matrix, aí entra um pouco da questão filosófica, que a gente está acostumado a um caminho pré-determinado, de tipo assim, você é o escolhido, beleza, a partir do momento que eu sou o escolhido, eu tomo posse daquilo e vou ferrar tudo. E é um caminho que talvez fosse o que o final do 1 indicasse até. Você já passou, mas a partir do 2 e do 3 eles até aprofundam isso, de que é um caminho que é feito ao caminhar, assim, não tem um caminho pré-definido, né? E é o que a Oráculo fala, eu tenho esperança. Tem uma certa... Esse é o final, né? Ela fala, eu não sabia, eu tenho esperança, né? Eu tive esperança. Tinha esperança. Tem uma linha cinza, uma área cinzenta aí no meio entre essa predestinação e essa escolha que ele faz. E conforme ele vai caminhando, ele vai vendo o que ele tem que fazer e como aquilo vai se desenrolando. Então, esse desenvolvimento do Neo nos filmes é fantástico. Eu tenho uma situação com essa questão do conhece a ti mesmo, que você colocou, né? Que é muito bacana, que é o que você falou, né? Que o Eduardo pontuou logo no começo, dizendo que, ela falou que ele não era, pô. Aí tinha uma abertura ali enorme, né? E aí você falou, mas ele não era, né? Tipo, ele não era ali. E ela fala isso porque ele realmente não era. Ele veio a ser depois que ele morre, né? E ela fala isso, né? Ela fala, quem sabe na sua próxima reencarnação. Justamente. Né? O caminho todo do Neo é isso, né? São ele sofrendo várias transformações. E tem a ver com o que o Diego falou, de mostrar realmente que ele vai agregando informação, ele vai se conhecendo e ele vai se transformando, vai mudando. Sem dúvida, essa mudança aí, né? Da escolha que ele fez, e ele assumiu essa escolha de trocar a vida dele pela vida do Morfeu, era isso que ele tinha que fazer, e ele assumiu isso e foi, sabendo da consequência, ele sabia. Pelo menos ele foi crente nisso, ele sabia da escolha que ele estava fazendo, e isso fez com que ele se transformasse o que ele era. Tem várias outras transformações do Neo aí. Sim. Você tá aqui ainda, cara? Tô, pô. Você não falou quase nada, você tá fechadinho aí, não quer falar sobre isso. Ele quer esperar o próximo episódio. Eu quero botar uma bomba aqui, que é a seguinte. Existe uma cena que muita gente falou, que cena desnecessária, que era o 2. Eu acho que a cena mais desnecessária que o pessoal falou é uma cena específica do 2, que é a cena onde a Perséfone pede um beijo do Neo. Eduardo, o que tu acha dessa cena? Eu achei que ali não foi desnecessário justamente porque tem todo o porquê daquilo, né? De fazer ciúme na outra e tal, e ver a ligação entre eles, né? Mas, assim, eu acho que dava pra ter passado batido. Mas enfim, por quê? Qual o seu entendimento dessa cena? Por que ela é tão importante pra você? Não, ela não é tão importante pra mim. Eu tô colocando que muita gente na internet, isso virou uma polêmica na internet, porque muita gente olha aquela cena como algo desnecessário, algo que não é... Por que colocaram isso em Matrix? Qual é o intuito, né? E mas eu tô colocando aqui o que você acha. Se você acha que não tem intuito, tem um intuito claro ali pra mostrar a relação dela com o francês ali, né? Que já tava desgastada, o porquê e tal, pra depois culminar nela fazendo uma espécie de mesquinharia, né? Uma traiçãozinha ali, mesquinha, em cima dele. Se não tivesse aquela cena, se não tivesse todo aquele diálogo dela, ficaria algo meio sem nexo. Não. E eu acho que aquilo ali meio que explicou isso. Não, foi bom você ter trazido essa cena, porque essa cena é bem legal. Porque ela é uma cena de um programa assimilando emoções humanas. Primeira vez que isso aparece. E ela fala assim, ela quer ter sentir o gosto daquela emoção de novo, porque ela é um programa e ela sentiu aquilo. É tudo aquilo que ela tinha de volta. E aí depois, ela termina
aquela cena que ela fala, eu invejo você, mas algo assim não tende a durar muito. Então, essa cena é uma cena muito boa, e por mais que, né, a galera tenha polêmica toda envolvida, não, é a primeira vez que você vê isso do programa Assimilando Emoções Humanas, e ela falando isso pra Trinity, tipo, isso aqui é muito bom pra durar muito, então se prepara. Eu acho que a cena tem isso é muito importante pra cena, e tem uma outra questão dessa cena também, que é colocar a Perséfone no papel, entre aspas, tá? Muito entre aspas, assim, do demônio dentro da Matrix, né? Então, o tempo inteiro há relações do Merovingian com essa questão, dele ser o lado negro, vamos dizer assim, da força. Tanto é que o botão lá do elevador tá escrito Hell, né? Isso aí já tô pulando pro 3, enfim, mas tem várias coisas. E eu acho que mostrar ela com essa questão da luxúria, mostrar ela com essa questão de trazer para o pecado capital, eu achei assim fantástico também, entendeu? Começar a demonstrar ali quem é aquele núcleo, quem é a Perséfone e o Merovingian. Eu acho que tem uma outra coisa ali, porque o grande diferencial do Neo para os outros escolhidos é o amor que ele tem pela Trinity. Sim. Justamente. E aí eu acho que ela também percebe isso. Ele é diferente. Sim. Ele tem algo que os outros não têm, entendeu? Ele tem aquele ponto que pode fazer a diferença, né? Ela fala isso, né? Você ama ele ama você. Tipo, tá na cara de vocês, né? Ela consegue... Tá na testa de vocês, tá escrito na testa. Isso não pode durar muito. Também tem uma relação de, tipo, um amor como esse leva ao auge, vai explodir, entendeu? Pode não ser um amor entre eles vai trazer uma catástrofe, né? Mas pode ser a Matrix. Isso tem o poder revolucionário de você amar alguém. Então tem um significado profundo aí muito bonito. Eu achei também. Eu achei que essa cena, ela diz muita coisa com apenas um beijo, né? Apenas uma situação de traição, vamos dizer assim, mas ela diz muito mais. Galera, muito obrigado por ouvir a gente. Acompanhem o próximo podcast e até mais. Até mais. Valeu.